Existe um conhecimento que percorre os corredores silenciosos da história humana como um rio subterrâneo de ouro líquido, invisível aos olhos comuns, mas absolutamente real para aqueles que desenvolveram a sensibilidade necessária para detectá-lo. Esse conhecimento não está trancado em cofres blindados nem escondido em templos inacessíveis, mas permanece oculto pela mais sofisticada das proteções, a própria consciência limitada daqueles que ainda não estão preparados para recebê-lo. Enquanto milhões de pessoas atravessam suas vidas buscando desesperadamente a prosperidade nos lugares errados, cavando buracos vazios em terras estéreis, pouquíssimos compreenderam que a riqueza verdadeira sempre foi uma questão de frequência vibracional, de sintonia mental, de preparação interior que precede qualquer manifestação externa. A grande maioria vive sob a ilusão perigosa de que o dinheiro é fruto exclusivo do esforço físico, da sorte cega ou da herança privilegiada, quando na realidade essas são apenas as sombras projetadas na parede da caverna por uma verdade muito mais profunda e transformadora. O que separa aqueles que prosperam daqueles que sobrevivem não é apenas conhecimento técnico ou habilidade prática, mas sim uma alteração fundamental na estrutura do pensamento, uma reprogramação completa da mente que permite acessar dimensões da realidade que permanecem eternamente fechadas para a consciência comum. Napoleão Hill dedicou décadas de sua existência estudando os padrões ocultos que conectam os grandes realizadores da humanidade, e o que ele descobriu não foi apenas inspirador, foi revolucionário. Existe uma ciência exata por trás da conquista da riqueza, uma fórmula precisa que funciona independentemente de época, localização geográfica ou circunstâncias externas. Mas aqui reside o paradoxo fascinante que poucos conseguem compreender. Esse conhecimento secreto não pode ser simplesmente transmitido como informação comum, como uma receita de bolo que qualquer pessoa pode seguir mecanicamente. Ele exige do indivíduo uma transformação prévia, uma elevação do estado de consciência que funciona como a chave que destrava portas antes invisíveis. É como tentar explicar as cores do arco-íris para alguém que nasceu cego. Não importa quão eloquentes sejam as palavras, a experiência permanecerá inacessível até que a visão seja restaurada. Milhares já ouviram essas verdades, leram essas palavras, tiveram acesso aos mesmos ensinamentos, mas apenas uma fração minúscula realmente absorveu a essência transformadora por trás delas, porque apenas esses poucos estavam internamente preparados para recebê-las. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades como imãs enquanto outras repelem sistematicamente qualquer possibilidade de crescimento? Por que determinados indivíduos transformam ideias simples em impérios colossais enquanto a maioria permanece presa em ciclos intermináveis de mediocridade financeira? A resposta não está nas circunstâncias externas, não está na educação formal, não está sequer no talento bruto, mas sim em algo muito mais sutil e poderoso, a preparação mental para receber e multiplicar a riqueza. Esse estado de prontidão não acontece por acidente nem surge da noite para o dia, mas é cultivado deliberadamente através de princípios específicos que, quando aplicados com maestria, reorganizam completamente o destino financeiro de qualquer ser humano. O que você está prestes a descobrir nas próximas palavras não é teoria abstrata nem motivação superficial destinada a evaporar com a primeira dificuldade. É a anatomia precisa do processo mental que transforma pensamentos em fortunas, desejos vagos em realidades tangíveis, sonhos distantes em conquistas concretas. Mas preciso alertá-lo desde já. Se você chegou até aqui esperando encontrar atalhos mágicos ou fórmulas milagrosas que dispensem esforço e disciplina, você ficará profundamente desapontado. Por outro lado, se você veio com a mente aberta, com a humildade necessária para questionar suas crenças limitantes e com a coragem de implementar mudanças radicais em seu padrão de pensamento, então prepare-se para uma jornada que pode literalmente redefinir toda a sua trajetória financeira e existencial. A primeira verdade que precisa ser compreendida com absoluta clareza é que a riqueza nunca foi, nem nunca será, uma questão de recursos externos disponíveis, mas sempre uma manifestação direta do estado interno da consciência. Vivemos em um universo mental antes de vivermos em um universo físico, e tudo que se materializa no plano tangível da existência primeiro tomou forma no plano invisível do pensamento. Essa não é filosofia esotérica nem misticismo desconectado da realidade prática,
mas sim a observação científica de um padrão que se repete invariavelmente na vida de todos os grandes acumuladores de fortuna que já caminharam sobre este planeta. Napoleão Hill descobriu, através de suas extensas pesquisas com 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época, que cada um deles, sem exceção, dominava a arte de controlar e direcionar seus pensamentos com precisão cirúrgica. O problema devastador que mantém a massa da humanidade presa em limitações financeiras crônicas não é falta de oportunidades, nem escassez de recursos, nem ausência de informação, mas sim a poluição mental constante que contamina o solo fértil onde as sementes da prosperidade deveriam germinar. A mente comum está permanentemente ocupada com preocupações, dúvidas, medos ancestrais e crenças limitantes herdadas de gerações anteriores que nunca questionaram sua validade. Essas formações mentais tóxicas funcionam como ervas daninhas invisíveis que sufocam qualquer broto de possibilidade antes que ele possa se desenvolver plenamente. Enquanto a pessoa não reconhecer esse sabotador interno e implementar um processo rigoroso de limpeza mental, todos os esforços externos permanecerão frustrantemente ineficazes. A preparação para a riqueza começa, portanto, não com a busca de estratégias financeiras ou técnicas de investimento, mas com a difícil e necessária tarefa de examinar honestamente o conteúdo da própria mente. Quantos pensamentos você alimenta diariamente sobre escassez, dificuldade e impossibilidade? Quantas vezes por dia sua conversa interna reforça a narrativa de que o dinheiro é difícil de conseguir, que as pessoas ricas são desonestas ou que você não merece abundância? Cada um desses pensamentos é como uma gota de veneno depositada no poço do qual você bebe sua realidade futura. A matemática é brutal e inevitável. Pensamentos de limitação geram experiências de limitação. Pensamentos de abundância geram experiências de abundância, e não existe exceção a essa lei fundamental da existência humana. Mas reconhecer o problema é apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda. A verdadeira transformação exige a substituição sistemática de padrões mentais destrutivos por padrões construtivos, um processo que demanda vigilância constante e disciplina férrea. Napoleão Hill enfatizava que a mente humana pode ser comparada a um jardim que produzirá inevitavelmente algum tipo de colheita, mas a qualidade dessa colheita depende inteiramente das sementes que forem plantadas deliberadamente ou permitidas crescer por negligência. Se você não assume o controle consciente do que cultiva em seu jardim mental, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da negatividade tomarão conta naturalmente, porque essas são as plantas que crescem sem esforço no solo não cultivado da consciência comum. O estado de prontidão para a riqueza, portanto, é caracterizado por uma mente que foi cuidadosamente preparada, limpa e fortificada contra as invasões constantes de pensamentos destrutivos. Não se trata de eliminar permanentemente toda a negatividade, pois isso seria irreal e até contraproducente, mas sim de desenvolver a capacidade de reconhecer rapidamente quando pensamentos limitantes surgem e substituí-los imediatamente por pensamentos expansivos e construtivos. Essa habilidade não se desenvolve através de força de vontade bruta nem de repressão psicológica, mas através da prática consistente de alimentar a mente com material de qualidade superior. Livros que elevam, conversas que inspiram, imagens que expandem a visão de possibilidades. A pessoa comum consome diariamente uma dieta mental absolutamente tóxica sem sequer perceber o estrago que está sendo causado em sua capacidade de prosperar. Noticiários carregados de tragédias, conversas recheadas de reclamações, entretenimento que glorifica a mediocridade, redes sociais que promovem comparações destrutivas, tudo isso se acumula no subconsciente como lixo radioativo que contamina lentamente a fonte de toda a criação, o pensamento. Aqueles que estão verdadeiramente preparados para a riqueza tornaram-se extremamente seletivos sobre o que permitem entrar em suas mentes, compreendendo que cada imagem, cada palavra, cada conceito absorvido é um tijolo na construção do edifício de sua realidade futura. A pergunta que deve ecoar em sua consciência neste momento é perturbadora, mas necessária. Você está realmente preparado para a riqueza, ou apenas fantasiando sobre ela enquanto mantém exatamente os mesmos padrões mentais que garantiram sua situação financeira atual?
A resposta honesta a essa pergunta determinará se o conhecimento que está sendo compartilhado aqui se tornará poder transformador em sua vida ou apenas mais informação inútil acumulada em uma mente que permanece fundamentalmente inalterada. A escolha, como sempre, é exclusivamente sua, mas as consequências dessa escolha moldarão cada dia do seu futuro financeiro. Uma vez que a fundação mental adequada começa a ser estabelecida, surge a necessidade de compreender o próximo princípio fundamental. A riqueza responde apenas à definição clara de propósito. Napoleão Hill descobriu que todos os grandes acumuladores de fortuna compartilhavam uma característica singular que os diferenciava dramaticamente da massa comum. Eles possuíam um objetivo definido, cristalino, ardentemente desejado e persistentemente perseguido. Essa não era uma vaga esperança de ter mais dinheiro ou um desejo superficial de viver confortavelmente, mas sim uma visão tão nítida, tão vívida, tão incorporada em cada fibra do ser que se tornava impossível para o universo não responder à sua manifestação. A mente humana funciona como um mecanismo de focalização extremamente poderoso, mas completamente ineficaz quando dispersa em múltiplas direções simultaneamente. Imagine tentar perfurar uma parede de concreto com um jato de água espalhado em todas as direções versus concentrar toda essa mesma água em um único ponto de pressão intensa. A diferença nos resultados não é apenas quantitativa, é qualitativa. No primeiro caso, você molha a parede. No segundo, você a atravessa completamente. A maioria das pessoas vive com suas energias mentais completamente dispersas, querendo simultaneamente 20 coisas diferentes, mudando de objetivo a cada nova informação recebida, perseguindo oportunidades aleatórias sem critério estratégico definido. Esse estado de dispersão mental garante resultados medíocres porque viola um princípio fundamental do universo. A energia concentrada multiplica exponencialmente seu poder. Quando você define com absoluta clareza exatamente o que deseja, quanto deseja, até quando deseja e por que isso é importante para você, algo extraordinário acontece no tecido invisível da realidade. Sua mente subconsciente, que controla 90% de suas ações e percepções, recebe finalmente instruções claras sobre o que buscar, o que filtrar e o que priorizar no oceano infinito de possibilidades que nos cerca a cada instante. Sem essas instruções precisas, o subconsciente permanece em modo de sobrevivência básica, incapaz de auxiliar na construção de riqueza significativa. Mas definir um propósito claro é apenas o começo de um processo muito mais profundo. Esse propósito precisa ser animado com a força emocional do desejo ardente, uma intensidade de querer que transcende a mera preferência e se transforma em necessidade psicológica. Napoleão Hill enfatizava repetidamente que existe uma diferença abismal entre querer algo casualmente e desejá-lo com cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente, cada batida do seu coração. O desejo ardente não é algo que você tem, é algo que você se torna. Ele consome sua consciência de tal maneira que torna impossível a desistência, intolerável a mediocridade, inaceitável qualquer resultado que não seja a plena realização do objetivo estabelecido. A maioria das pessoas nunca experimenta esse nível de desejo porque confunde intensidade emocional momentânea com compromisso profundo. Elas se entusiasmam temporariamente com uma ideia, sentem uma excitação fugaz, mas quando os primeiros obstáculos surgem ou quando a novidade se desgasta, o suposto desejo evapora como orvalho sob o sol da manhã. O verdadeiro desejo ardente não oscila com as circunstâncias externas, não diminui diante das dificuldades, não se deixa dissuadir pelas opiniões alheias. Ele queima com a constância de uma chama eterna, alimentado não por fatores externos, mas pela convicção inabalável de que o objetivo não é apenas possível, mas inevitável. Essa convicção da inevitabilidade é talvez o aspecto mais incompreendido e negligenciado do processo de criação de riqueza. Não se trata de otimismo ingênuo nem de pensamento positivo superficial, mas de uma certeza profunda que emerge quando propósito claro e desejo ardente se fundem completamente. Quando você realmente sabe, não apenas acredita ou espera, mas sabe com a mesma certeza com que sabe seu próprio nome, que seu objetivo se manifestará, você começa a agir a partir desse conhecimento. Suas decisões mudam, suas prioridades se reorganizam,
sua persistência se torna inquebrantável, porque você não está mais tentando fazer algo acontecer, você está simplesmente desempenhando seu papel no desdobramento de algo que já está garantido no plano mental. A preparação para a riqueza, portanto, exige que você pare de brincar com objetivos vagos e compromissos superficiais e finalmente decida, de uma vez por todas, exatamente o que você quer construir e por que está disposto a pagar qualquer preço necessário para conquistá-lo. Até que essa decisão cristalina seja tomada, você permanecerá na categoria daqueles que admiram a riqueza à distância, mas nunca a experimentam intimamente, porque o universo não responde a desejos vagos, ele responde apenas a comandos precisos emitidos com a autoridade da certeza absoluta. Com o fundamento mental preparado e o propósito definido com clareza cristalina, surge o terceiro elemento essencial deste conhecimento secreto: a fé aplicada que transforma pensamento em realidade tangível. Aqui precisamos fazer uma distinção crucial entre a fé religiosa ou espiritual, que certamente tem seu valor, e a fé científica da qual Napoleão Hill falava, uma força psicológica mensurável que pode ser cultivada deliberadamente e aplicada com precisão matemática. Essa fé não pede que você acredite cegamente em algo sem evidências, mas sim que você compreenda e utilize o princípio segundo o qual a mente humana, quando carregada com emoção intensa e direcionada com absoluta clareza, tem o poder de influenciar e moldar as circunstâncias físicas. A ciência moderna finalmente começou a alcançar o que os grandes mestres da realização sempre souberam intuitivamente, que observador e observado não são entidades separadas, mas participantes interconectados de um campo unificado de possibilidades. Seus pensamentos não são eventos isolados acontecendo dentro do seu crânio sem impacto no mundo externo, mas sim forças vivas que irradiam de você constantemente, atraindo ou repelindo circunstâncias, pessoas e oportunidades de acordo com sua frequência vibracional. Quando você carrega mentalmente uma imagem de riqueza com fé inabalável em sua manifestação, você não está apenas fantasiando ou praticando autoengano, você está literalmente programando seu sistema nervoso para detectar e aproveitar oportunidades que sempre estiveram presentes mas permaneciam invisíveis para sua percepção anterior. O desenvolvimento dessa fé aplicada requer um processo específico que Napoleão Hill detalhou meticulosamente em seus estudos. Primeiro, você deve criar uma imagem mental extremamente vívida do objetivo desejado, usando todos os seus sentidos internos para torná-la tão real quanto possível. Não basta pensar abstratamente sobre ter dinheiro, você precisa ver-se em posse desse dinheiro, sentir as emoções que acompanhariam essa realização, ouvir as palavras que seriam ditas, experimentar as sensações físicas que estariam presentes. Quanto mais detalhes sensoriais você incorporar nessa visualização, mais poderosa ela se torna como instrumento de programação subconsciente. Em segundo lugar, essa imagem mental precisa ser revisitada repetidamente, não como um exercício mecânico feito por obrigação, mas como uma experiência emocional intensa vivida com paixão renovada a cada repetição. A repetição é a mãe da maestria em qualquer domínio, e na construção da fé aplicada não é diferente. Cada vez que você revisita mentalmente seu objetivo com intensidade emocional, você está gravando sulcos mais profundos nas vias neurais do seu cérebro, fortalecendo as conexões que eventualmente tornarão as ações necessárias automáticas e naturais. A maioria falha nesse estágio não porque o princípio não funciona, mas porque abandona um processo prematuramente, antes que a fé tenha tempo de se solidificar em convicção inabalável. Em terceiro lugar, você deve agir consistentemente como se o objetivo já estivesse garantido, não de maneira irresponsável ou financeiramente imprudente, mas com a confiança de alguém que sabe que está caminhando em direção a um destino certo. Isso significa tomar decisões alinhadas com a pessoa que você está se tornando, não com a pessoa que você foi até agora. Significa investir em seu desenvolvimento mesmo quando os recursos parecem escassos, porque você compreende que está preparando o vaso que conterá a riqueza futura. Significa recusar oportunidades que parecem lucrativas no curto prazo mas desviam você do seu propósito maior, porque sua fé lhe dá a paciência de esperar pelas oportunidades certas que multiplicarão seus resultados exponencialmente. A fé aplicada também exige que você desenvolva imunidade psicológica às opiniões e ceticismos alheios.
Quando você anuncia objetivos grandiosos, a tendência natural da maioria das pessoas é tentar puxá-lo de volta para o nível de mediocridade onde elas mesmas habitam confortavelmente. Isso não acontece por maldade, mas por autoproteção psicológica. Seu sucesso potencial as força a confrontar suas próprias limitações autoimpostas, e é muito mais fácil convencer você de que seu sonho é impossível do que admitir que elas simplesmente não tiveram coragem de perseguir os próprios sonhos. Aqueles que estão verdadeiramente preparados para a riqueza aprenderam a manter seus planos em sigilo sagrado, compartilhando apenas com aqueles raros indivíduos que têm a capacidade de fortalecer sua fé ao invés de enfraquecê-la. Finalmente, a fé aplicada se manifesta na capacidade de ver oportunidades onde outros veem apenas problemas, de encontrar recursos onde outros veem apenas escassez, de persistir quando outros desistem. Não é cegueira otimista nem negação da realidade, mas uma percepção expandida que consegue enxergar potencialidades onde a visão comum detecta apenas limitações. Essa qualidade perceptual não é inata nem reservada para alguns sortudos, ela é cultivada deliberadamente através da prática consistente de buscar o lado construtivo de cada situação, de fazer a pergunta como isso pode me servir diante de cada obstáculo, de treinar a mente para funcionar como solucionadora de problemas ao invés de catalogadora de impossibilidades. Estabelecidas as fundações mentais, definido o propósito e cultivada a fé aplicada, chegamos ao quarto princípio deste conhecimento secreto: o domínio da autossugestão como ferramenta de reprogramação subconsciente. Napoleon Hill considerava este elemento tão crítico que dedicou anos ao seu estudo aprofundado, reconhecendo que sem a capacidade de comunicar-se efetivamente com a mente subconsciente, todos os outros esforços permaneceriam superficiais e temporários. A autossugestão é simplesmente o processo pelo qual um indivíduo pode plantar deliberadamente pensamentos, crenças e objetivos no solo fértil do subconsciente, essa vasta região mental que controla a maior parte de nossas ações, reações e percepções sem qualquer envolvimento da vontade consciente. O problema que a maioria enfrenta é que eles passam a vida inteira permitindo que seu subconsciente seja programado aleatoriamente por influências externas. Mídia, opiniões sociais, experiências passadas, traumas não processados, crenças culturais herdadas sem questionamento. Essa programação acidental cria um software mental completamente inadequado para a tarefa de construir riqueza, repleto de vírus na forma de crenças limitantes, bugs na forma de padrões autodestrutivos e falhas de sistema na forma de autossabotagem inconsciente. Tentar alcançar prosperidade com esse software defeituoso é como tentar ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um carro com freio de mão puxado. Você pode pisar fundo no acelerador conscientemente, mas forças invisíveis estão constantemente trabalhando contra seu progresso. A autossugestão oferece o método para reescrever esse código mental, substituindo programação destrutiva por programação construtiva. O processo começa com a formulação precisa de afirmações que descrevem seu objetivo como se já estivesse realizado, carregadas com a emoção apropriada e repetidas com frequência e intensidade suficientes para penetrar a barreira crítica que separa consciente de subconsciente. Essas não são declarações vazias pronunciadas mecanicamente, mas comandos emocionalmente carregados que você entrega à sua mente subconsciente com a autoridade de um programador inserindo o código em um computador. A diferença entre autossugestão efetiva e afirmações inúteis está inteiramente na qualidade da emoção e na clareza da convicção com que são pronunciadas. Muitos tentam essa técnica e concluem precipitadamente que não funciona, mas o que realmente aconteceu é que eles violaram os princípios fundamentais que tornam a autossugestão eficaz. Eles repetiram palavras sem sentir as emoções correspondentes, transformando o processo em ritual mecânico sem poder. Eles fizeram isso irregularmente, permitindo que longos intervalos entre as sessões enfraquecessem qualquer progresso feito anteriormente. Eles mantiveram expectativas irrealistas de mudanças instantâneas, sem compreender que reprogramar padrões mentais profundamente enraizados requer tempo e persistência consistente. E mais criticamente, eles continuaram a alimentar sua mente com conteúdo contraditório durante o resto do dia, sabotando completamente qualquer benefício das breves sessões de autossugestão. Para que a autossugestão se torne verdadeiramente efetiva,
ela deve ser praticada dentro de um contexto mais amplo de higiene mental rigorosa. Não adianta passar 15 minutos pela manhã afirmando sua inevitável prosperidade se você passa as outras 15 horas do dia reclamando de sua situação atual, consumindo notícias sobre crises econômicas, conversando com pessoas que reforçam narrativas de escassez e permitindo que pensamentos de dúvida dominem sua paisagem mental. A autossugestão funciona pelo princípio da repetição e da consistência emocional. Quanto mais frequentemente uma ideia é apresentada ao subconsciente carregada com emoção intensa, mais rapidamente ela se torna parte da estrutura operacional da mente. Napoleão Hill recomendava a prática de autossugestão pelo menos 2 vezes ao dia, imediatamente ao acordar e imediatamente antes de dormir, porque nesses momentos a barreira entre consciente e subconsciente está naturalmente mais permeável. Durante essas sessões, você deve se isolar de distrações, relaxar profundamente o corpo, visualizar vividamente seu objetivo como já realizado e repetir suas afirmações com a máxima intensidade emocional possível. Não é o volume da voz que importa, mas a profundidade do sentimento. Você pode sussurrar as palavras, mas se cada sílaba estiver saturada com convicção ardente, elas penetrarão o subconsciente com força irresistível. Com o tempo e a prática consistente, algo notável começa a acontecer. Você percebe que está pensando, sentindo e agindo espontaneamente de maneiras alinhadas com seu objetivo maior, sem precisar forçar ou esforçar-se conscientemente. Oportunidades começam a aparecer como se por mágica, mas você compreende que não há magia envolvida, apenas o funcionamento natural de uma mente que finalmente foi reprogramada para detectar e aproveitar possibilidades que sempre estiveram presentes. Pessoas relevantes aparecem em sua vida no momento certo, ideias brilhantes surgem aparentemente do nada, obstáculos que pareciam intransponíveis revelam soluções elegantes. Tudo isso não porque o universo mudou, mas porque você mudou, e ao mudar internamente, você necessariamente muda sua experiência externa da realidade. Avançando mais profundamente neste conhecimento secreto, chegamos ao 5º princípio fundamental: o poder extraordinário do conhecimento especializado estrategicamente aplicado. Napoleão Hill fez uma distinção crucial que revoluciona completamente a compreensão convencional sobre educação e sucesso financeiro. Ele diferenciou conhecimento geral, que é amplamente inútil para a criação de riqueza, de conhecimento especializado, que é absolutamente essencial. O indivíduo médio passa anos acumulando informações aleatórias sobre assuntos diversos, orgulhando-se de uma educação ampla que abrange múltiplas áreas, sem jamais reconhecer que essa dispersão intelectual é precisamente o que garante sua mediocridade financeira permanente. A pessoa verdadeiramente preparada para a riqueza compreende que não precisa saber tudo sobre tudo, mas precisa saber específica e profundamente sobre aquilo que serve diretamente ao seu propósito definido. Mais importante ainda, ela reconhece que não precisa necessariamente possuir pessoalmente todo o conhecimento especializado requerido, desde que saiba onde encontrá-lo e como organizá-lo efetivamente. Essa distinção é libertadora e poderosa. Você não precisa ser especialista em finanças, marketing, vendas, produção, logística e todas as outras áreas necessárias para construir um empreendimento próspero. Você precisa apenas ser especialista em identificar especialistas competentes nessas áreas e coordenar seus esforços em direção ao objetivo comum. Esta é uma das razões pelas quais tantos indivíduos altamente educados permanecem financeiramente limitados enquanto outros com educação formal modesta constroem fortunas substanciais. Os primeiros confundem acumulação de conhecimento teórico com capacidade de aplicação prática, orgulhando-se de diplomas e certificações enquanto permanecem completamente incapazes de transformar informação em receita. Os segundos focam laser-like no conhecimento específico que move a agulha em direção ao seu objetivo, ignorando completamente informações irrelevantes e buscando obsessivamente apenas aquilo que serve diretamente ao seu propósito maior. Não é questão de inteligência ou capacidade intelectual, mas de direcionamento estratégico da atenção e da energia mental. O processo de adquirir conhecimento especializado relevante requer, primeiro, clareza absoluta sobre qual conhecimento específico é necessário para realizar seu objetivo definido.
Se seu objetivo é construir um negócio em determinado nicho, você precisa identificar exatamente quais competências são essenciais versus quais são meramente úteis versus quais são completamente irrelevantes. A maioria falha aqui porque tenta aprender tudo simultaneamente, dispersando esforço e nunca alcançando maestria em nada. O caminho inteligente é identificar a habilidade única que, se dominada, multiplicaria exponencialmente seus resultados, e então dedicar-se obsessivamente ao seu desenvolvimento até atingir nível de excelência inquestionável. Em segundo lugar, você deve reconhecer que conhecimento especializado não reside apenas em livros ou cursos formais, mas nas mentes de pessoas que já conquistaram aquilo que você busca. 1 hora de conversa estratégica com alguém que já percorreu o caminho que você está tentando trilhar vale mais do que meses de estudo teórico isolado. Napoleão Hill enfatizava a importância de construir um círculo de aconselhamento, um grupo seleto de indivíduos cujo conhecimento combinado cobre todas as áreas críticas para seu sucesso. Esse círculo não é formado por amigos casuais ou conhecidos aleatórios, mas por pessoas estrategicamente escolhidas pela contribuição específica que podem oferecer ao seu objetivo maior. Em terceiro lugar, conhecimento especializado só tem valor quando transformado em ação organizada. Você pode estudar estratégias de negócios por 1 década, mas se esse conhecimento permanece como informação inerte em sua mente sem nunca se manifestar em implementação prática, ele é completamente inútil para fins de criação de riqueza. A preparação para a prosperidade inclui desenvolver não apenas a capacidade de adquirir conhecimento relevante, mas também a disciplina de aplicá-lo sistematicamente, de testar hipóteses no mundo real, de ajustar estratégias baseadas em feedback concreto, de transformar teoria em resultados mensuráveis progressivamente melhores. Existe também uma dimensão temporal crucial no domínio do conhecimento especializado. O mundo muda constantemente, e conhecimentos que eram valiosos ontem podem tornar-se obsoletos hoje. Aqueles verdadeiramente preparados para a riqueza sustentável desenvolvem o hábito do aprendizado contínuo, não como hobby intelectual, mas como necessidade estratégica. Eles alocam tempo e recursos regularmente para atualizar e expandir seu conhecimento especializado, reconhecendo que a ignorância sobre desenvolvimentos relevantes em sua área de atuação é luxo perigoso que pode custar fortunas. Essa mentalidade de estudante perpétuo, combinada com a aplicação implacável do que é aprendido, cria uma vantagem competitiva que se amplia exponencialmente com o tempo. Finalmente, o verdadeiro poder do conhecimento especializado se manifesta quando ele é organizado em planos de ação detalhados e executados com persistência inabalável. Conhecimento sem ação é potencial desperdiçado, mas ação sem conhecimento especializado é esforço mal direcionado. A combinação explosiva que gera riqueza consistente é conhecimento especializado relevante transformado em planos precisos implementados com determinação absoluta. Cada pessoa que alcançou realização financeira significativa dominou essa alquimia de transformar informação em estratégia e estratégia em execução impecável, ajustando constantemente baseado em resultados reais até encontrar a fórmula vencedora específica para seu contexto particular. O sexto princípio que separa aqueles preparados para a riqueza dos eternamente limitados é compreensão e aplicação do poder da imaginação organizada. Napoleão Hill descobriu que todo ser humano possui 2 formas distintas de imaginação: a sintética, que reorganiza ideias, conceitos e planos existentes em novas combinações, e a criativa, que cria algo genuinamente original a partir do nada aparente. A maioria das pessoas vive toda a existência utilizando apenas uma fração minúscula desse poder extraordinário, permitindo que sua imaginação seja sequestrada por preocupações, medos e fantasias improdutivas ao invés de direcioná-la deliberadamente para a construção de sua prosperidade. A imaginação não é faculdade abstrata reservada para artistas e sonhadores, mas ferramenta prática de engenharia de realidade que todo criador de riqueza utiliza constantemente, muitas vezes sem reconhecer conscientemente o que está fazendo. Toda fortuna começou como imagem mental na imaginação de alguém antes de se materializar no plano físico. Todo produto que você usa, todo serviço que você contrata, toda empresa que você conhece primeiro existiu como ideia invisível na mente de seu criador.
A capacidade de ver mentalmente aquilo que ainda não existe fisicamente, de visualizar soluções para problemas não resolvidos, de conceber possibilidades que outros não conseguem imaginar. Essa é a essência do gênio criador de riqueza. O desenvolvimento deliberado da imaginação organizada requer prática sistemática e disciplinada. Você deve treinar sua mente para funcionar como laboratório experimental onde hipóteses podem ser testadas mentalmente antes de consumir recursos reais em sua implementação física. Quando confrontado com um desafio, ao invés de imediatamente concluir que é impossível ou buscar externamente a solução, você deve primeiro retirar-se para o silêncio de sua própria mente e permitir que sua imaginação explore múltiplas possibilidades, combine elementos aparentemente não relacionados, sintetize abordagens inovadoras a partir de princípios conhecidos aplicados de maneiras não convencionais. Napoleão Hill enfatizava que a imaginação criativa funciona melhor quando a mente consciente está relaxada mas focada, um estado que pode ser cultivado através de práticas específicas. Momentos de contemplação silenciosa, caminhadas solitárias na natureza, períodos de reflexão sem distrações eletrônicas. Todos esses contextos criam um ambiente mental fértil onde insights brilhantes podem emergir das profundezas do subconsciente. As maiores ideias raramente surgem durante períodos de esforço mental intenso, mas sim nos intervalos de descanso ativo, quando a mente consciente solta o controle rígido e permite que o subconsciente processe informações em segundo plano. A imaginação organizada também exige que você desenvolva o hábito de capturar imediatamente as ideias que surgem, não importa quão fragmentadas ou incompletas possam parecer inicialmente. Muitas fortunas foram perdidas porque uma ideia brilhante apareceu em momento inconveniente e foi esquecida antes de poder ser registrada. Aqueles verdadeiramente preparados para a riqueza mantêm sempre à mão algum método de capturar pensamentos, reconhecendo que a mente criativa não opera em horário comercial conveniente. Uma ideia que parece trivial no momento de sua aparição pode revelar-se revolucionária quando examinada posteriormente com atenção adequada. Mas a imaginação por si só, por mais fértil que seja, permanece estéril até ser combinada com conhecimento especializado e transformada em planos de ação concretos. Essa é a função crítica da imaginação organizada: pegar as possibilidades infinitas geradas pela criatividade pura e canalizá-las através do filtro do pragmatismo, resultando em estratégias implementáveis que podem ser testadas no mundo real. O sonhador improdutivo tem imaginação abundante, mas nenhuma organização. O executor mecânico tem organização, mas nenhuma imaginação. O criador de riqueza bem-sucedido domina a arte de combinar ambas em proporções adequadas para seu objetivo específico. Existe uma distinção crítica entre imaginar vagamente sobre ter dinheiro, que é escapismo improdutivo, e usar a imaginação disciplinadamente para projetar os passos específicos necessários para criar valor e capturar compensação financeira correspondente. A primeira atividade é masturbação mental, que gera apenas frustração. A segunda é planejamento estratégico, que gera riqueza tangível. Quando você utiliza sua imaginação para visualizar não apenas o resultado final desejado, mas todo o processo necessário para alcançá-lo, identificando obstáculos potenciais e soluções preventivas, desenhando mentalmente cada etapa da jornada com detalhes vívidos, você está utilizando essa faculdade extraordinária da maneira que os grandes realizadores sempre utilizaram. Chegamos agora ao sétimo princípio deste conhecimento secreto, talvez o mais desafiador de implementar, mas também o mais transformador em seus efeitos: o domínio da tomada de decisão rápida e definitiva. Napoleão Hill descobriu através de suas extensas pesquisas que todo indivíduo bem-sucedido financeiramente compartilhava o hábito de tomar decisões rapidamente e mudá-las lentamente, enquanto as pessoas mal-sucedidas exibiam um padrão oposto, demorando interminavelmente para decidir e então mudando suas decisões com frequência assustadora. Essa correlação não é coincidência superficial, mas reflexo de diferenças fundamentais na estrutura mental e na relação com a própria capacidade de julgamento. A indecisão crônica é sintoma de falta de propósito definido, ausência de autoconfiança e presença excessiva de influências externas na formação de opiniões pessoais. Quando você não tem clareza absoluta sobre o que realmente deseja,
cada decisão torna-se torturantemente difícil porque não existe critério objetivo contra o qual avaliar opções. Você oscila entre alternativas, consulta opiniões alheias interminavelmente, busca mais e mais informação na esperança ilusória de que eventualmente a escolha certa se tornará óbvia. Mas a clareza que você procura externamente só pode vir internamente, da conexão profunda com seu propósito maior e da confiança em sua capacidade de navegar consequências qualquer que seja a decisão tomada. A capacidade de decidir rapidamente não significa impulsividade irresponsável nem desconsideração de informações relevantes. Significa que uma vez que você possui os fatos essenciais necessários para uma decisão informada, você age imediatamente ao invés de procrastinar por medo de errar. Essa distinção é crucial. Decisões rápidas são precedidas por preparação adequada. Você estudou sua área, desenvolveu conhecimento especializado, clarificou seu objetivo. Então, quando oportunidades surgem ou escolhas precisam ser feitas, você tem a estrutura mental necessária para avaliar rapidamente e agir decisivamente. A velocidade da decisão reflete a qualidade da preparação prévia. Mudar decisões lentamente, o segundo aspecto deste princípio, protege contra a instabilidade mental que mina todos os esforços construtivos. Quando você toma uma decisão depois de consideração adequada, você deve comprometer-se totalmente à sua implementação até que evidências conclusivas demonstrem necessidade de mudança de curso. Essa firmeza não é teimosia cega, mas reconhecimento de que qualquer plano requer tempo para demonstrar resultados, e abandonar estratégias prematuramente garante fracasso permanente. A pessoa comum muda de direção ao primeiro sinal de dificuldade, perseguindo intermináveis oportunidades brilhantes, mas nunca permanecendo tempo suficiente em nenhuma para colher recompensas significativas. Napoleão Hill observou que a indecisão é frequentemente resultado de excesso de aconselhamento não solicitado. Quanto mais opiniões você busca antes de decidir, mais confuso você fica, porque pessoas diferentes oferecerão perspectivas conflitantes baseadas em suas próprias experiências, medos e limitações. Aqueles verdadeiramente preparados para a riqueza desenvolvem a disciplina de manter seus planos em confidência sagrada, compartilhando apenas com seu círculo interno de confiança e decidindo baseados em seu próprio julgamento informado. Eles reconhecem que a maioria das pessoas, incluindo amigos bem-intencionados e familiares amorosos, simplesmente não possui a visão nem a experiência necessária para avaliar adequadamente objetivos ambiciosos. O medo de errar, que paralisa a maioria em indecisão crônica, é baseado em má compreensão fundamental sobre a natureza do sucesso. Não existe caminho para realizações significativas que não inclua erros, fracassos temporários e ajustes de curso necessários. A questão relevante não é se você cometerá erros, mas quão rapidamente você aprenderá com eles e ajustará sua abordagem. Cada decisão, mesmo aquelas que provam ser incorretas retrospectivamente, fornece feedback valioso que refina seu julgamento e aumenta a probabilidade de decisões melhores no futuro. Ao evitar decisões por medo de errar, você garante o único fracasso verdadeiramente permanente: nunca tentar. Desenvolver maestria em tomada de decisão requer prática deliberada. Comece com decisões menores, tomando-as rapidamente e vivendo com as consequências sem segundo pensamento constante. Observe seu processo mental. Você tende a ruminar excessivamente? Você busca validação externa compulsivamente? Você muda de ideia quando confrontado com primeira resistência? Reconheça esses padrões como eles são, mecanismos de autossabotagem que devem ser substituídos por hábitos mais construtivos. Com cada decisão tomada rapidamente e mantida firmemente, você fortalece sua confiança e afina seu julgamento, preparando-se para decisões progressivamente maiores que moldarão seu destino financeiro. O oitavo e último princípio fundamental deste conhecimento secreto revela talvez a verdade mais profunda sobre a criação de riqueza duradoura: o poder absoluto da persistência inteligente aplicada com regularidade implacável. Napoleão Hill concluiu, após décadas estudando padrões de sucesso e fracasso, que a persistência é o substituto direto para a falta de talento, educação,
conexões ou qualquer outra vantagem que as pessoas comumente consideram necessária para a prosperidade. Mais especificamente, ele descobriu que a grande maioria dos fracassos acontece porque as pessoas desistem precisamente um passo antes do avanço definitivo que transformaria completamente seus resultados. A natureza humana tem uma tendência perigosa de superestimar o que pode ser conquistado no curto prazo e subestimar drasticamente o que pode ser alcançado no longo prazo através de esforço consistente. Essa distorção de percepção causa entusiasmo excessivo inicial, seguido de desânimo prematuro, quando os resultados imediatos não correspondem às expectativas infladas. A pessoa comum inicia projetos com energia abundante, trabalha intensamente por dias ou semanas. Então, quando a recompensa instantânea não se materializa, conclui erroneamente que o esforço é inútil e abandona completamente a empreitada. Esse ciclo vicioso de início-desistência garante que ela nunca experimente o poder extraordinário da persistência sustentada. A persistência inteligente difere crucialmente da persistência cega. Não se trata de continuar fazendo a mesma coisa repetidamente esperando resultados diferentes, que seria a definição precisa de insanidade. Trata-se de manter compromisso inabalável com o objetivo final enquanto permanece flexível quanto aos métodos utilizados para alcançá-lo. Quando uma abordagem não produz resultados desejados, você analisa friamente o que funcionou e o que não funcionou, ajusta sua estratégia baseada em feedback real e então persiste novamente com renovada determinação. Essa combinação de firmeza no objetivo com flexibilidade no método é marca registrada de todo grande realizador. Napoleão Hill identificou que a persistência é alimentada por 4 elementos fundamentais que devem estar presentes simultaneamente. Primeiro, propósito definido sustentado por desejo ardente, que fornece a motivação necessária para continuar quando circunstâncias externas sugerem desistência. Segundo, plano definido expresso em ação contínua, que transforma a intenção vaga em progresso mensurável. Terceiro, mente fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo opiniões bem-intencionadas de amigos e familiares. Quarto, aliança amigável com uma ou mais pessoas que encorajarão você a seguir tanto o plano quanto o propósito, fornecendo suporte quando sua própria determinação fraquejar temporariamente. A maioria das pessoas falha porque possuem apenas um ou dois desses elementos, nunca todos os 4 operando em harmonia. Elas têm vago desejo, mas nenhum plano concreto, ou plano detalhado, mas desejo insuficiente para implementá-lo consistentemente. Elas permitem que opiniões negativas de outros penetrem suas defesas mentais, ou tentam perseguir objetivos ambiciosos completamente isoladas sem qualquer sistema de suporte. A preparação adequada para a riqueza exige que você construa deliberadamente todos os 4 pilares da persistência antes de iniciar sua jornada, reconhecendo que obstáculos inevitáveis testarão severamente sua determinação e apenas aqueles com fundação sólida sobreviverão aos testes. A persistência também requer que você desenvolva o que Napoleão Hill chamava de imunidade ao desânimo. Isso não significa que você nunca sentirá momentos de dúvida, frustração ou cansaço, porque esses são estados emocionais naturais e inevitáveis em qualquer empreitada desafiadora. Significa que você não permite que esses estados temporários ditem suas ações ou determinem suas decisões. Você reconhece o desânimo como sentimento passageiro, não como veredicto final sobre suas possibilidades. Você desenvolveu a disciplina de continuar agindo mesmo quando não sente vontade, especialmente quando não sente vontade, porque compreende que a maestria em qualquer domínio vem precisamente de fazer o necessário independentemente de flutuações emocionais momentâneas. Existe uma dimensão temporal da persistência que poucos apreciam adequadamente. Os maiores retornos frequentemente vêm depois dos períodos mais difíceis, como recompensa por não ter desistido quando desistir parecia a única opção racional. É como se o universo testasse constantemente sua seriedade, sua profundidade de compromisso, sua autenticidade de desejo. Aqueles que desistem ao primeiro, segundo ou 10º obstáculo demonstram que não estavam realmente comprometidos, que seus objetivos eram fantasias superficiais ao invés de necessidades profundas.
Aqueles que persistem através de todos os testes eventualmente alcançam um ponto crítico onde resistência colapsa, portas se abrem, oportunidades aparecem e sucesso se torna não apenas possível mas inevitável. Finalmente, a persistência manifesta-se em hábitos diários de ação consistente alinhada com o objetivo maior. Não são os esforços heróicos ocasionais que constroem fortunas, mas as ações pequenas e aparentemente insignificantes repetidas fielmente dia após dia, mês após mês, ano após ano. Cada ligação telefônica feita, cada página escrita, cada produto criado, cada cliente servido, cada habilidade praticada, tudo isso se acumula com poder de juros compostos até que um dia você olha para trás e percebe que percorreu distância extraordinária através de passos ordinários dados extraordinariamente consistentes. Essa é a magia silenciosa da persistência inteligente. Ela transforma o impossível em inevitável através do poder implacável do tempo aplicado com determinação inabalável. E assim chegamos ao final desta jornada através dos princípios fundamentais que constituem o conhecimento secreto da riqueza, aquele entendimento profundo que Napoleão Hill dedicou sua vida a destilar e compartilhar com a humanidade. Mas este final é apenas aparente, porque a verdadeira jornada está apenas começando para aqueles que reconheceram nestas palavras não meras informações teóricas, mas instruções práticas para uma transformação radical de destino. O conhecimento que foi compartilhado aqui não tem valor algum enquanto permanecer como conceitos abstratos flutuando em sua mente, ele só se torna poder verdadeiro quando é transformado em ação consistente, quando é aplicado diariamente com a disciplina de um cientista conduzindo experimento crucial cujo resultado determinará o curso de toda uma existência. A preparação para a riqueza, como você agora compreende profundamente, não tem nada a ver com circunstâncias externas favoráveis ou desfavoráveis, com sorte ou falta dela, com privilégios herdados ou ausência deles. Ela é inteiramente uma questão de estado interno, de organização mental, de clareza de propósito, de qualidade de pensamento, de firmeza de decisão, de persistência de ação. Todos esses elementos estão completamente sob seu controle, acessíveis a qualquer pessoa disposta a pagar o preço em esforço mental disciplinado e implementação consistente. A grande pergunta que ecoa agora não é se você pode alcançar prosperidade significativa, porque a resposta já foi demonstrada milhares de vezes por aqueles que aplicaram estes mesmos princípios, mas sim se você está disposto a fazer o que é necessário, a transformar-se na pessoa capaz de atrair e manter a riqueza que deseja. Muitos ouvirão estas verdades e sentirão um momento de inspiração, uma faísca de possibilidade, um vislumbre tentador de vida diferente. Mas a inspiração sem implementação é apenas entretenimento emocional temporário que deixa a vida fundamentalmente inalterada. O teste real de sua preparação verdadeira para a riqueza virá não neste momento de excitação inicial, mas amanhã de manhã quando você acordar, nos dias seguintes quando o entusiasmo inicial diminuir, nas semanas subsequentes quando os primeiros obstáculos aparecerem, nos meses posteriores quando os resultados demorarem mais do que esperava. Será nestes momentos de teste que sua autenticidade será revelada, não para o mundo externo que pouco importa, mas para você mesmo, porque é no confronto honesto com sua própria capacidade de persistir que você descobrirá se está verdadeiramente pronto ou se ainda precisa amadurecer mais antes de poder carregar o peso da prosperidade real. A riqueza, quando finalmente chega para aqueles que se prepararam adequadamente, não é apenas acumulação de dinheiro, mas transformação completa de experiência de vida. Ela traz liberdade de escolha, capacidade de impactar positivamente outros, oportunidade de expressar plenamente seu potencial sem limitações artificiais impostas por escassez de recursos. Mas ela também traz responsabilidade, a necessidade de administrar bem o que foi conquistado, o desafio de permanecer conectado com os princípios que criaram o sucesso inicial ao invés de sucumbir à complacência que destrói tão rapidamente quanto a riqueza foi construída. Aqueles que entendem estas verdades mais profundas não buscam riqueza meramente para consumo hedonista, mas como ferramenta de realização de propósito maior, como meio de servir mais efetivamente, como plataforma para criar valor ainda mais significativo no mundo. Este momento presente, exatamente agora, enquanto estas palavras ainda reverberam em sua consciência, é o momento mais crítico de sua jornada financeira futura.
Você está em uma encruzilhada onde um caminho leva de volta para a familiaridade confortável dos padrões antigos que produziram seus resultados atuais, e o outro caminho leva para território desconhecido onde transformação genuína aguarda aqueles corajosos o suficiente para abandonar a segurança ilusória da mediocridade. Não existe terceira opção, não existe meio-termo entre estar verdadeiramente preparado para a riqueza ou permanecer preso em limitação. A escolha, como sempre foi e sempre será, é exclusivamente sua, mas as consequências dessa escolha se desdobrarão através de cada dia do resto de sua vida, determinando não apenas quanto dinheiro você acumulará, mas mais fundamentalmente, quem você se tornará no processo de sua busca. Se estas verdades ressoaram profundamente em seu interior, se você sentiu aquele reconhecimento inconfundível de algo importante sendo revelado, então demonstre essa conexão através da ação mais simples mas significativa. Deixe sua marca neste conteúdo através de um gesto de engajamento. Toque no botão de curtida não como formalidade mecânica, mas como declaração de comprometimento com sua própria transformação. Escreva um comentário compartilhando qual princípio impactou mais profundamente sua compreensão, criando assim uma comunidade de buscadores sérios ao invés de consumidores passivos. Compartilhe este conhecimento com aquela pessoa em sua vida que você sabe que está pronta, que está buscando, que merece ter acesso a estas verdades. E inscreva-se neste canal como forma de continuar sua educação nestes princípios fundamentais que separam aqueles que prosperam daqueles que apenas sobrevivem, porque esta não foi a última palavra sobre estes assuntos, mas apenas o começo de uma conversa mais profunda sobre as leis reais que governam a criação de riqueza verdadeira e duradoura.